Então aqui eu dei um exemplo de protocolo, onde eu tenho um start, um destino, um remetente, um comando, o dados, o checksum e o fim de pacote. Mas aqui eu trouxe um exemplo bem prático para vocês verem. Então aqui eu teria uma rede RS485, onde eu tenho aqui o protocolo definido. Então foi um protocolo que eu inventei aqui, que a gente vai fazer o uso do protocolo. Então, que nem no caso lá do pacote ou da carta, o que a gente quer fazer? Ó? A gente quer transmitir a informação, por exemplo, do CLP até um outro CLP, ou do CLP até uma IHM, ou do CLP até um inversor. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter aqui nesse caso aqui, ó, como é uma, que nem no caso do pacote, vocês tinham um remetente, um destinatário, tinha o CEP. Então vocês vão ter que ter um endereço. Então, o que eu posso fazer aqui é cada dispositivo ter um endereço nessa rede. Então, endereço 1, endereço 2, endereço 3, endereço 4 e endereço 5. Então, digamos que eu queira enviar uma informação do CLP1 para o inversor 3. Ó. Então, eu quero enviar essa informação. Como é que eu vou fazer isso aí? Então, eu tenho uma estrutura básica do protocolo. O que na verdade seria a carta ou o pacote? Na verdade, seriam o comando e os dados. Ó. Isso aqui, na verdade, que é o pacote que eu tenho, que eu quero entregar. São os comandos e os dados. O resto que eu tenho aqui são camadas que eu tenho do meu protocolo. Então, nesse caso aqui, ó, como é que eu vou enviar a informação do 1 para o 3? Ó? Eu teria que respeitar essa estrutura que eu tenho, esse padrão de protocolo. Então, primeiro eu teria que colocar o start. Então, eu vou enviar ali, o CLP vai enviar o valor de 1D. Isso aqui está escrito em hexadecimal, né? Depois, ele vai enviar para quem ele quer enviar a informação, quem que é o destino. Então, esse aqui seria, no caso, é o inversor. Ó. Então, eu teria o endereço 03. Quem que é o remetente desse pacote aqui? Então, no caso, é o 01. Qual o comando que eu estou enviando? Digamos, eu tenho um comando para ligar o inversor. Digamos que seja o comando, vou inventar aqui, eu tenho de 20 a 30. Digamos que seja o comando 20. Isso aqui em hexa, né? Depois os dados. Digamos que os dados poderiam ser a velocidade do inversor, de 0 a 100, por exemplo. Então, vou enviar o valor de 50, que seria 50%. Depois eu teria um valor de checksum, que depois eu vou mostrar como a gente faz isso aqui, e o fim de pacote, que seria o DD. Ó. Então, primeira coisa, como é que ele vai garantir que a informação chegou aqui de uma maneira adequada? Então, é normal a gente transmitir isso aqui numa certa velocidade, que nem ele dá aqui. Então, 38.400. Então, se pegar 1 dividido por 38.400, vocês vão ter o tempo de cada um desses bits. Ó. Então, cada um desses dados aqui, se forem ver, são 8 bits. Se eu fizer essa divisão aqui, vocês vão ter o tempo de 1 bit. Então aqui cada um desses são 8 bits que eu transmito. Mas como é que eu vou garantir que a informação chegou nesse 3 aqui? Como é que eu sei que a informação está aqui? Normalmente ele tem que enviar um pacote de volta, dizendo assim, ó, a informação chegou aqui e está ok. Então o 3 normalmente envia um pacote de volta. Esse tipo de rede aqui é normal de eu ter a rede chamada mestre-escravo, onde que às vezes eu tenho somente um mestre, que pode ser esse CLP aqui, e os outros são escravos, que eles só respondem o que o mestre pergunta. Porque qual o detalhe dessa rede? Às vezes eu posso ter mais de um mestre também, mas essa rede aqui tem um problema, ela é half duplex. O que significa isso? Eu só posso ter um envio por vez, ou ele está enviando informação para alguém, ou ele está recebendo. Eu não posso ter dois enviando ao mesmo tempo, porque ele utiliza, para enviar, ele utiliza os dois fios que eu tenho. Ó.
E para receber também ele utiliza os 2 fios. Então eu não consigo enviar e receber ao mesmo tempo. Mas voltando aqui, ó, como é que eu vou ter o 3 enviando para o 1? Agora, então, o 3 vai enviar por 1 nesse padrão que eu tenho aqui. Então, vai ser, de novo, 1D. Quem que agora é o destinatário? O destinatário é o 1. Então, vai ser 0, 1. Quem está enviando o pacote? Ó, é o inversor. Ó. Então, 0, 3. Aqui o comando, eu posso repetir o mesmo comando que ele enviou. Ó. Então, eu enviei 20 e os dados enviei 50. Aí eu tenho que enviar um checksum e o fim do pacote. Aí assim eu sei que ele recebeu o comando de uma maneira adequada lá ao inversor. Mas como é que eu sei que na verdade ele não corrompeu algum dos pacotes? Então uma maneira de fazer isso é utilizando o checksum, que é bem comum. O que é o checksum? Ele soma todos os pacotes, faz o complemento de 1 e depois faz o complemento de 2. Então, como é que eu faço, no caso, o complemento de 1? Então, eu vou somar ali os valores. Como é que eu faço o checksum? Né? Seria o complemento de 1. Então, vamos mudar aqui para programador. Ó. Aí a gente vai usar hexa. E eu teria um byte só. Então, hexa e em byte. Ó. Aí eu teria primeiro 1D. No caso, o primeiro pacote, quem que era o destinatário era o 3, né? Mais 3. Quem que enviou era o 1. O comando que a gente tinha enviado, a gente colocou 20 em hexa. Mais 50. Então eu fiz toda a soma. Ó, ele deu o valor de 91 em hexadecimal, que é o número que é esse número binário. Eu vou transformar isso aqui no complemento de 1, que seria inverter tudo, mais 1. Então eu vou ter o número 6F. Então eu teria que enviar o 6F por último, no lugar do checksum. Então eu vou enviar o 1D, o 3, o 1, o 20, o 50 e o 6F. E por último, ele envia o DD. Mas como é que na verdade ele sabe que o pacote está certo? Ó? Porque vocês vão, esse 1 aqui ele vai enviar essa informação para o 3. Ó. Ele envia esse pacote, esse aqui recebe esse mesmo pacote. E ele envia o checksum, que é isso aqui. Ó. Só que no caso, quando ele recebe cada um dos pacotes, ele vai fazer a mesma coisa. Ele pega um pacote, soma com o outro e vai somando. Depois ele faz o complemento de 1, depois o complemento de 2, e aí ele compara com o pacote recebido. Se ele recebeu o mesmo pacote, significa que a informação que veio está certa. E aí ele envia de novo para lá também com um checksum. Então é bem simples de calcular um checksum. Então isso aqui é um exemplo mais prático de uma rede mais industrial de comunicação utilizando um protocolo que eu inventei aqui.